Já começou? Professor, para começar? Bom, caríssimas senhoras e senhoritas presentes, caríssimos jovens, maduros, um pouco mais maduros, por exemplo, quanto eu estou mal, caríssimos internautas que certamente estão nos acompanhando e os que estão acompanhando de casa, via nossa plataforma de compartilhamento. Eu quero primeiro dizer que eu vou tirar a máscara, porque nós estamos devidamente protegidos pelo distanciamento social. Aqui temos 2 metros de distância de cada um. Por isso, estou tirando a máscara não por desobediência ao nosso protocolo, mas porque nós estamos devidamente protegidos aqui. Esse é um momento muito relevante para a nossa instituição, para o Ministério Público do Estado do Amazonas e particularmente para um grupo de pessoas que esteve envolvido com as ideias que vocês vão ver transitar aqui. Nós estamos aqui para marcar, registrar, comemorar várias ações, várias iniciativas. A primeira nós estamos aqui para compartilhar uma iniciativa nascida nos albores da pandemia, início de março, por aí, que é o germe de um laboratório de inovação dentro do Ministério Público, que nós esperamos se transforme num centro de pensamento, de reflexão, para os rumos estratégicos da instituição que o MP precisa ter nesses novos tempos de transformação digital global. MP9, carinhosamente assim chamado, que terá uma apresentação a ser feita pelo mentor, inspirador e, sobretudo, patrocinador da iniciativa, que é o Dr. Mauro, o nosso procurador para assuntos administrativos aqui na instituição. Logo mais vocês vão compreender de que se trata isso. A segunda razão que nos move aqui é comemorar, realizar, concretizar um dos primeiros movimentos que o nosso MP9 fez, que foi conclamar o público interno do Ministério Público para contribuir com inovações internas. E a nossa surpresa foi fantástica, porque tivemos uma adesão massiva, que nos deu um trabalho muito grande para selecionar aqueles que iriam estar hoje aqui recebendo sua premiação. Premiação que não apenas é o destaque merecido dos lugares que precisam ocupar com as suas contribuições, mas, sobretudo, para ser exemplo de que nós próprios, os que atuamos na instituição, podemos ser o grande motor da inovação institucional. Então, chama-se, esse primeiro movimento, o MP Agiliza, um subprojeto que logo mais nós vamos detalhar um pouco mais, convocando as pessoas, os servidores e quem quisesse participar, contribuir com ideias, e nós vamos depois mostrar que ideias é que ganharam. Nós ficamos com muita dificuldade em selecionar das dezenas de ideias que foram apresentadas, e quando fizemos uma seleção menor, estávamos entre as 20 melhores, tivemos dificuldade, quando voltamos para as 10, e para escolher as 3 que vão ser apresentadas aqui, foi uma ginástica muito grande. Os membros do grupo estiveram deliberando por quase um turno inteiro, aí é bom discutir como nós vamos considerar
essa classificação. Então, portanto, o segundo grande momento do MP9. Tem outras conquistas que o MP9 já fez, no âmbito dele, está se costurando, engendrando aquilo que a instituição precisa trilhar. O grupo que faz parte do MP9 esteve, nesses últimos tempos, conversando com vários parceiros e certamente vai trazer a sua contribuição para que nós tenhamos uma arquitetura conceitual que nos permita vislumbrar o amanhã desse movimento de transformação digital. Então, são muitas as razões, nós estamos atravessando um processo de mudança na administração da instituição e, portanto, é um momento em que nós somos compelidos a olhar para o que foi feito ao longo desse tempo e, especialmente, o que foi feito no âmbito desse movimento da transformação digital, que passa pelo MP9, MP Agiliza, as grandes transformações da nossa TI, e aí a gente se dá conta que, de fato, fez uma construção significativa. Nós estávamos esperando hoje a presença de membros da nova administração, que foram convidados pelo doutor Mauro, já tiveram apresentações separadas, mas queríamos que eles viessem testemunhar hoje esse movimento que está aqui. Então, por tudo isso, nós vamos iniciar a nossa agenda de hoje. Está composta dessa apresentação inicial. O Dr. Mauro vai apresentar o MP9, as suas bases principais. Depois nós vamos apresentar as 10 ideias finalistas do MP Agiliza. Vamos nos referir aos critérios que nos levaram, os últimos critérios, a selecionar as 3, sem deixar de lado todas as outras que estão prontas igualmente para serem implantadas. E, por fim, nós vamos fazer a entrega da premiação, que inclui algumas medalhas, naturalmente, de ouro, ouro puro, ouro cromo, mas... E depois nós vamos, tem aí um happy hour lá no Coco Bambu, que nós sairemos daqui direto para lá. Então, o pessoal que está em casa não pôde vir, lamentavelmente vão perder a oportunidade. Mas nós traremos fotos para vocês. Então, olha lá, sejam bem-vindos. Por conta do Estúdio ADM, por conta do Estúdio ADM, sim. Tá. Então, nós vamos iniciar passando a palavra para essa figura que se transformou numa figura muito querida, muito respeitada, muito admirada e que teremos muito para agradecer por muito tempo pela parceria e apoio que tem dado a esses momentos de transformação da nossa instituição, que é o nosso caríssimo doutor Mauro. Doutor Mauro, com o senhor. Boa tarde a todos, uma alegria, eu particularmente estou bastante alegre de estarmos vencendo mais essa etapa de todo o trabalho, desde a concepção do MP9 até a realização do Agiliza MP e outros projetos que a gente tem buscado em acordo, em parceria com membros e servidores da nossa instituição, a fim de que a gente possa trilhar esse novo caminho, que é o caminho da inovação, que a gente vai já falar aqui, com relação a essa proposta de atuação institucional. Então, agradeço a vinda de todos aqui. Por questão de obediência ao protocolo, nós não conseguimos ou realmente não foi possível trazer todos os integrantes de todas as equipes que participaram da MP Agiliza, mas todos os que estão vendo, presenciando pela internet, nosso boa tarde, a alegria de tê-los nessa cerimônia. É uma cerimônia singela. Estamos aqui entre amigos
da nossa instituição e que buscam um novo olhar para os nossos projetos administrativos e também institucionais, na sua finalidade, né? Então, é um prazer enorme. A gente vai fazer uma rápida apresentação conceitualmente o que é o MP9. Depois a gente segue essa programação. Lembrando que, ao final, será oferecido somente o bambu, o coco fica para depois. O professor Alberto ele é espirituoso, sempre traz esse momento de descontração nas nossas reuniões. Ele tem sido assim ao longo de todas as nossas reuniões. Então, o que é o MP9? Pode seguir aí. Passa, muda direito. O MP9 é um projeto que eu não vou dizer que é inovador em si, porque a maioria das instituições que buscam novos caminhos tem adotado, especialmente, mas é novo, evidentemente, no setor público. E dentro do setor público, o Ministério Público brasileiro tem se empenhado também em buscar inovação na sua forma de ser e agir. Então, o MP9 foi criado por esse ato interno da Procuradora-Geral. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele, porque nesse ato, do ato 93 de 2020, estabelece ali as diretrizes desse movimento de inovação institucional. Mas antes de qualquer discussão, a gente precisa entender o que é inovação, como inovar e por que inovar. O que é inovação? O termo inovação, geralmente a gente busca do latim innovare, que é trazer algo novo para dentro, que está fora e você joga para dentro a fim de transformar em algo novo. Então, essa inovação significa transformar uma ideia em uma solução que gera valor, é a aplicação de ideias que são novas e úteis e a implementação de ideias criativas para gerar valor. Em outras palavras, eu poderia dizer que inovação, especialmente o trabalho do MP9, é como se nós estivéssemos agora preparando a terra, preparando um ambiente para recepcionar ideias que são sementes. Isso me faz lembrar aquela parábola que Jesus explica o sentido da semente quando ela é lançada. A semente que é lançada à beira do caminho, não é jogada entre as pedras ou entre os espinhos, e outra que é lançada em terra fértil, e ali ela produz a 100 por 1. E é justamente isso, inovação é você lançar essa semente. É claro que na parábola do Evangelho, a semente ali é fé que salva, fé que traz esperança. Aqui, a semente é a inovação, que traz também esperança, que traz transformação, que precisa ser lançada em terra fértil. E é justamente isso, o MP9 é essa preparação do ambiente onde nós trabalhamos para que seja um ambiente fértil, onde se produza ideias que possam gerar transformação, um novo olhar na forma como nós agimos, interagimos entre nós mesmos e com o nosso público. Então é tudo isso aqui, a solução, é a aplicação e a implementação de novas ideias no nosso modo de atuação. E como inovar? Aqui não dá para ver bem
slides, mas não existe só um tipo de inovação. Existem vários tipos de inovação e cada uma delas atende a uma finalidade. E por que inovar? Basicamente para se manter relevante, para que a gente possa trazer uma nova perspectiva na forma como nós agimos, como nós interagimos. Então, inovar no contexto cibernético, tecnológico, de informação, a inovação ela é essa forma como nós podemos interagir com a sociedade, que hoje está cada vez mais tecnológica. Hoje é impossível você sair de casa sem usar a tecnologia, ou você chegar em casa sem usar a tecnologia, ou você buscar algo fora no mundo inteiro. Hoje o mundo realmente cabe na palma de sua mão. E hoje o acesso à justiça, a forma como o promotor de justiça atua na sociedade, ele exige que essas portas de acesso à população sejam também tecnológicas. Hoje, as pessoas mais simples, elas têm o celular na mão. Hoje, as pessoas mais simples têm como acessar um sistema de informática, ter um computador. É claro que ainda é um sistema, um equipamento que ainda não está totalmente barateado, mas é evidente que o acesso à informação, o acesso à tecnologia, ela se democratiza cada vez mais. Os preços desses equipamentos estão cada vez mais acessíveis. E a população busca isso porque até mesmo quem tem um cartão tem um chip, e para ela tirar aquele dinheiro no banco, ela precisa acessar o banco que já tem serviços tecnológicos. Então, o Ministério Público precisa buscar esses horizontes, precisa estar antenado com essas perspectivas. E se o Ministério Público se relaciona com o seu público externo, que é a população, o resultado final das nossas medidas, das nossas ações, evidentemente que entre nós, membros, servidores, é também fundamental que essas tecnologias estejam no dia a dia, da administração, com o assessor, o servidor, que precisa buscar uma informação na administração. Tudo isso precisa estar antenado com as novas tecnologias, permitindo com que a administração deixe de ser aquele paquiderme lento, difícil de entender e agir, em algo mais prático, mais ágil. Por isso que nós denominamos essa ação que foi o MP Agiliza, para tornar a administração realmente não só mais acessível, mas também mais ágil na resposta que tem que dar aos nossos servidores, aos nossos membros. Então, por que inovar? Porque nós estamos numa sociedade digital. Ainda hoje, se você for em diversos sites especializados, você vai ver a necessidade da justiça digitalizada, da justiça digital, do MP digital. E o Ministério Público, evidentemente, não pode se afastar dessa necessidade de buscar essa integração tecnológica. Então, o Ministério Público brasileiro precisa inovar e acompanhar essa evolução tecnológica, que é fundamental para uma democracia e uma cidadania plena. Então, tudo isso para dizer que o MP9, hoje, ele se insere dentro dessa concepção de outros laboratórios de inovação que nós temos no Brasil e em outros MPs. No estado do Ceará, por exemplo, tem o LINO, Laboratório de Inovação. No MP de Pernambuco tem o MP Labs. No MP do Rio tem o Inova MP Rio. Em Santa Catarina tem o Impulso do MP. No Rio Grande do Sul
também o seu laboratório, assim como também no Mato Grosso, no Distrito Federal. E a gente sabe que esse vento de inovação vem atingindo outros ministérios públicos, até mesmo o Conselho Nacional do Ministério Público já vem recomendando o uso dessas tecnologias e inovação no Ministério Público brasileiro. Então, o ato PGJ 93 desse ano, que foi editado em março, ele é muito recente. Então, o MP9, ele é ainda recente, ele ainda não completou um ano, né? Fez agora, acho que 6 meses de bebê ainda, ele ainda está na fase de alimentar-se no líquido, né? Ainda não tem comida sólida, mas ele está crescendo rapidamente. E a nossa ideia é que os objetivos do MP9 que estão nesse ato, que é fomentar a pesquisa, propor coordenação, da discussão acerca dos critérios, áreas de atuação, auxiliar na elaboração e celebração de termos, de contratos, convênios. Inclusive, essa semana nós tivemos, cumprindo esse dispositivo, tivemos uma instituição voltada para a tecnologia, a fim de que nos ajude a formatar uma arquitetura de atuação do MP9. Mas não tem nada formatado ainda, apenas foi uma conversa inicial, justamente para que o MP9 possa se inserir dentro do ecossistema de inovação que se está criando em Manaus a partir também da criação do Polo Digital de Manaus. Propor estratégias de oportunidades, estimular a identificação, de experimentação e iniciativas, apoiar a busca de captação de recursos voltados para a área de inovação. Todos esses itens estão dentro dos objetivos do MP9. Ele é um instrumento de apoio ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, e também por uma questão de obviedade dentro do planejamento estratégico do Ministério Público. Apoiar o desenvolvimento e a implantação e avaliação de projetos inovadores, e aqui se insere basicamente o MP Agiliza, a disseminação de ações de inovação em benefício da administração, produzir, disseminar conhecimentos, sugerir, coordenar e assessorar ações institucionais inovadoras, coordenar o diálogo interinstitucional e multidisciplinar com relação à pesquisa nesse campo de inovação. E aqui entraria essa rede de inovação entre todos os ministérios públicos do Brasil. Planejar e desenvolver eventos relativos à pesquisa e inovação e exercer outras atividades relacionadas à inovação. Então, basicamente esses são os princípios que eu falei rapidamente para a gente não tomar muito tempo, porque não se trata aqui de uma exposição pormenorizada nem exaustiva da atuação e a finalidade do MP9, apenas rápidas pinceladas, a gente conhecer o que é o MP9, qual a sua concepção e como nós queremos que ele caminhe. Esse ato ele foi muito bem elaborado. É evidente que o tempo vai dizer onde ele pode ser melhorado a partir das próprias ações do MP9, mas é certo que ele já é um princípio, é a semente que foi plantada nesse campo fértil que é o Ministério Público, para que essas e outras ideias possam ser concatenadas e chegar a um objetivo que seja interessante para a administração dos membros. A composição hoje do MP9, ela é composta pelos
Procurador-Geral para Assuntos Administrativos, por um promotor de justiça, atualmente desempenhado pelo Dr. Alessandro Samartino, pelo diretor-geral, o professor Alberto Machado, o diretor de Tecnologia da Informação, eu, Assis, pelo diretor de Administração, Frederico Albraim, por um agente técnico administrador, no caso do Edinaldo Lira, e um agente técnico analista de sistemas, que é o Wander Souza. Essa é a equipe que deu o pontapé inicial na formatação do trabalho do MP9. Então, os nomes foram sugestionados e estão desempenhando essa atuação, esse trabalho. É evidente que com a nova administração, no todo ou em parte, essa equipe pode ser modificada, mas o importante é que a gente possa deixar essa semente, novamente usando a linguagem, para que a próxima administração possa dar continuidade aos projetos que aqui vão ser apresentados e tantos outros que nós imaginamos que virão a partir da solidificação, do amadurecimento do trabalho do MP9. Então, na linha do tempo aqui, até agora, nós tivemos a criação do MP9 em março, primeiro seminário de inovação foi em maio, início de maio. Nós tivemos o Hackfest Saúde, o MP9 ajudou bastante na formatação desse trabalho do Hackfest. Esse ano nós fizemos a 4ª versão, e essa foi especificamente voltada para a temática da saúde. A denominação correta foi Pandemic Hackfest Saúde, e tivemos ideias ali também brilhantes, ajudaram nessa crise no combate ao coronavírus. E agora, finalmente, depois de todo o projeto de idealização, de chamamento ao voluntariado, dos servidores, da formatação das ideias, dos kits que foram encaminhados, do julgamento das ideias que foram feitas pela comissão. Chegamos então ao resultado que já foi dado e agora então a fase de premiação. E é importante que a gente faça isso de forma pública, reconhecendo todo o valor dos servidores que separaram um tempo para bolar as ideias, submetê-las ao MP9 e trabalharem com afinco, trabalharem essas ideias para mostrar que, olha, eu tenho as minhas atribuições aqui, mas eu gostaria de ver a nossa instituição trabalhando de forma mais ágil nesse aspecto aqui. E aí surgiram quantas ideias? Mais de 80. Mais de 80 ideias foram lançadas. Mais de 80, a gente teve um trabalhão. Foi um trabalho muito grande para a comissão separar dessas 80 ideias, 10 que a gente entendeu, não que as outras não fossem, mas assim a gente acabou usando alguns critérios de prioridade, Nós vamos ver daqui a pouco as formas, os critérios de julgamento, mas vocês percebem que teve equipe que trouxe mais de 10 ideias. Foram várias ideias realmente muito interessantes e que podem, de alguma forma, mais na frente, serem utilizadas a partir da sua implantação, da formatação, tirar do papel. O que vai ser apresentado daqui a pouco, as 10 ideias finalistas, é uma proposta ainda. Uma proposta que tem entre elas 3 vencedoras, que a gente entende que tem grande potencial de ser implementado.
Significa que vai ser, a partir de amanhã, a gente já vai adotar essas ideias e implementá-las no nosso dia a dia. Precisa ainda que a própria ideia seja melhor estruturada e ver como é que nós podemos fazer com que ela seja aplicável no dia a dia, né? Sair do papel realmente. Nós fizemos então, dentro daquela linha do tempo, o seminário inicial, né? Trouxemos o Dr. Antônio Hollenberg e o Everson Lucena, eles do MP Lab de Pernambuco, que trouxeram um pouco da experiência deles do laboratório de inovação de Pernambuco, que já está bem adiantado. O Hackfest Saúde, o Pandemic Hackfest Saúde, que foi a sua 4ª versão esse ano. O Hackfest, todos sabem, até já entrou, né, Edinaldo, já entrou até no calendário de eventos tecnológicos aqui do nosso ecossistema do Estado. Então, quando a gente lança a ideia, é uma concorrência muito grande, as pessoas já ficam esperando o Hackfest. Cobram, né? Porque se tornou um ponto de referência entre estudantes, profissionais da área, que sabem da seriedade do evento e servem até para a formação profissional deles, o currículo. E para nós também é interessante porque são ideias que vão para o banco de ideias e que podem servir de trampolim para novas propostas voltadas para a temática que a gente adota, né? Nós já fizemos Hackfest combate à corrupção, Hackfest voltado para o meio ambiente, humanitário, né? Os refugiados. Então, geralmente a gente busca uma temática para o Hackfest, eles sabem, é como se fosse uma grande maratona tecnológica. O próximo Hackfest ainda não tem data, provavelmente no início do ano que vem a gente ainda vai ter a possibilidade. Aqui algumas cenas, né, do MP9. Basicamente, essa é a proposta que nós lançamos para a administração superior, para que possamos efetivamente fazer com que o Ministério Público do Amazonas possa percorrer esse novo caminho, transformando as nossas rotinas habituais num desafio de melhorar, transformar a nossa instituição numa instituição realmente mais tecnológica, mais criativa, mais ágil, e que possa trazer qualidade de vida, qualidade de trabalho para os nossos servidores e também qualidade de vida, de trabalho e de atuação para os nossos membros. Essa é a proposta, no final das contas, do que nós queremos para o MP9. Fosse um grande portal de entrada, onde nós estamos num novo mundo, um mundo tecnológico, onde nós precisamos realmente mudar a nossa concepção de vida, de ideias, capaz de transformar não somente o nosso mundo interior, mas também o nosso mundo ao nosso redor. Então, obrigado a todos que acreditaram, estão acreditando que o MP9 é uma resposta breve e de efeitos imediatos no nosso dia a dia. Então, eu particularmente me sinto honrado de fazer parte dessa equipe pioneira. Não que sejamos transformadores, nós não somos, mas nós podemos, dentro do nosso modo de ser e agir, sermos realmente uma ponta de lança, que possa realmente trazer e gerar novas ideias,
contagiar as pessoas que nos acompanham a pensar como nós, né, que nós possamos realmente estarmos juntos nessa caminhada que o Ministério Público do Amazonas propõe através do MP9. Ok? Muito obrigado. Bem, como vocês ouviram, nós tivemos quase 100 ideias apresentadas no entrevista. Todas as ideias muito relevantes, estão lá no banco de ideias. Na primeira rodada de seleção, nós selecionamos 10 ideias top, bacanas, e depois fizemos mais um esforço para ficar nas 3 que vão ser premiadas hoje. Porém, as 10 ideias que foram selecionadas, elas todas representam um potencial grande de modificações dentro da nossa instituição. E nós, por conta disso, vamos apresentá-las aqui. Pitch, a contribuição, a forma dela apresentar são coisas rápidas, e nós vamos apresentar para que todo mundo tenha conhecimento, e depois vamos nos referir apenas às 3 que nós tivemos que discutir bastante para chegar a uma conclusão. A percepção da comissão é que as 10 ideias que vão ser apresentadas, por si só, já causam uma mini revolução, pelo menos nos ambientes locais para onde elas estão dirigidas, né? E que a gente só não premiu todas as ideias, porque fica difícil você ter um 10º lugar, 9º lugar e tal, etc. Então, premiamos as 10, mas todas as 10 representaram potenciais transformadores e que, por certo, tem toda a possibilidade de ser implementadas de forma natural na instituição. As 3 que foram selecionadas, elas, no próprio ato que está formalizando essas providências todas, recebem da administração superior ainda, sob o comando do Dr. Mauro, o aval para começar a implementação. Obviamente, ajustado, eventualmente, a comissão, o grupo que tratou dela, aperfeiçoá-la, verificar se precisa de arte, se não precisa e tal, mas já poderão ser implementados. Teve determinadas áreas que tiveram uma atuação muito intensa. O nosso querido Marlon, ou Brando, Marlon Brando, nosso querido Marlon, do DRH, aquele caboclo aí que está com jeito de escondido ali, com cara de lenhador, foi um grande incentivador. Ele realmente botou a equipe lá, o pessoal do DRH, para trabalhar e apresentou uma quantidade grande de ideias. Nós tivemos dificuldade também para selecionar qual que seria as ideias vencedoras. Mas então, nós vamos agora, como ato seguinte, nós vamos apresentar as 10 ideias, o pitch, de forma muito rápida da principal, e depois vamos indicar as 3 e vamos falar do critério que nós usamos para apertadamente chegar a essas 3 finais. Então vamos começar. Eu vou apresentar, colocar isso aqui fora de qualquer ordem, mas eu vou deixar o DRH para o final, porque são muitas propostas, né? A gente deixa o DRH, as propostas do DRH lá no final. Olá, tudo bem? Somos a equipe do Notability e levamos o nome do projeto que criamos para apresentarmos agora para você. O nome acabou surgindo da combinação das palavras em inglês, bot, que quer dizer muitas, diversas, e ability, habilidade. Ou seja, tudo a ver com você, servidor do Ministério Público. Notability é um projeto que tem a ambição de se tornar um programa de votação do MPAM, pautado sobretudo nas habilidades do servidor. Hoje, temos um grave problema. Não há no MPAM um procedimento padrão para a votação ou designação de servidores. E isso gera uma tempestade de disfunções.
Os servidores têm a falsa sensação de, na mobilidade, as unidades não são devidamente oxigenadas, contribuindo para o clima de não pertencimento à instituição. Além disso, eles surge a desconexão com o trabalho, com a chefia e com a unidade. A chefia, por sua vez, sente-se proprietária do servidor e, na maioria das vezes, as decisões de mudança são contaminadas por pessoalidade. E pior, desperdiçamos recursos, os mais variados, com o envolvimento da alta administração em tarefas operacionais ou gerenciais específicas. Que tal incrementarmos essa rotina? Pensemos em como ela funciona. A administração, o chefe ou o próprio servidor podem demandar a relocação. E essa provocação é direcionada ou ao DG, ou ao DA, ou ao DRH, ou por vezes diretamente à subedem. Percebam que no mínimo 4 unidades atuam no processo de forma redundante e desnecessária, o que gera imprecisão de encaminhamentos e ineficiência de todo o processo. A nossa proposta é basicamente simplificar o procedimento, de forma que a demanda seja diretamente encaminhada a quem terá competência para dirimir a questão, a unidade de gestão de pessoas. Assim, a DRH atuará decisivamente no processo, não só mediando relações entre os servidores e sua chefia, mas principalmente pautando sua decisão nos atributos do servidor envolvido, tais como competências, habilidades, experiências, conhecimentos, afinidades e resultados. Dessa forma, teremos um fluxo muito mais simples, racional, fluido, eficiente e com a participação de quem realmente importa no processo. E por que não servidores felizes, satisfeitos, dispostos e comprometidos? Um ambiente leve de trabalho. Todos saem ganhando, a administração, gestores e servidores. A nova dinâmica permitirá a fixação do equilíbrio para revisão ou renovação da providência. Por fim, no futuro próximo, será possível agregar ao fluxo ferramentas facilitadoras, como formulários eletrônicos e banco de talentos, com acesso pelo SEI e pelo portal. Então, o que você acha? Devemos ficar onde estamos ou seguir adiante? Se apresenta o IntelliGEP, ferramenta que facilitará a localização das competências do MPAM. As mudanças, muitas vezes, são motivadas pelo incômodo, e a insatisfação surgiu ao precisarmos reunir um grupo de servidores com formação acadêmica específica. O caminho é informal. O gestor tem conhecimento prévio sobre a formação de alguns servidores ou solicita indicações de colegas de trabalho. A busca nem sempre dá resultado, embora tenhamos muita gente qualificada. Sabendo disso, lançamos uma breve pesquisa em que 92 servidores participaram, todos com ao menos uma graduação. 6 dos 10 agentes de serviço têm pós-graduação. Dos 34 agentes de apoio, 11 com mais de uma graduação e 17 pós-graduados. E 36 dentre 39 agentes técnicos têm pós-graduação. Infelizmente, o sistema de gestão de pessoas, GEP, não traz essas informações. O IntelliGEP corrigirá isso simplesmente acrescentando uma aba onde todos informarão sua formação acadêmica e permitirá a busca de palavras e emissão de relatórios. A busca se tornará mais simples e célere, como ilustra a comparação entre os fluxogramas representativos da situação atual e posterior à implantação da ferramenta. O IntelliGEP será apenas o primeiro passo para o mapeamento de competências nas dimensões conhecimento, habilidades e atitudes, porém os benefícios serão imediatos. Os gestores terão acesso a informações úteis na anotação e relatação de servidores, formação de grupos de trabalho, identificação das lacunas de capacitação, elaboração de planos de cargos e carreiras, etc. Os servidores, utilizando seu potencial e valorizados por seus conhecimentos, ficarão mais motivados e realizados profissionalmente. O MP terá mais eficiência e produtividade. E a sociedade, objetivo maior do nosso trabalho.
Não à toa, a gestão por competências está inserida em recomendação do Conselho Nacional e no Plano Estratégico do MPAM. Há iniciativas nas esferas pública e privada, e em breve estaremos nessa lista. A simplicidade da ferramenta possibilita que a implantação ocorra em poucos meses e sem necessidade de investimentos, além dos recursos já disponíveis na instituição. Essa é a nossa equipe. Precisamos de você para implementar o inteligente. Curta a nossa ideia. E como disse Galeano, a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Olá, somos o time do Wiki. Certamente você já passou pela situação de ser notado em um setor administrativo e não saber como desenvolver as tarefas que lhe são atribuídas. Diante de tal situação, ou você recorre aos outros colegas do setor, ou de via imediata, ou tenta descobrir por meio dos processos similares como se realiza tal atividade. Mas isso oferece outra forma de você aprender a fazer essa atividade. Nesse contexto, surge a importância dos manuais, que são instrumentos típicos para orientar ou ensinar a fazer as atividades realizadas dentro de uma organização. Só que na era da internet das coisas, da indústria 4.0, seria antiquado pensar em manuais impressos ou presos a formatos rígidos, mesmo que digitais. Por isso, pensamos na ideia de explorar a proposta de uma biblioteca de manuais no padrão Wiki, devido à sistemática de colaboração típica dessa solução, que permite a atualização constante e informações disponíveis na internet 24 horas. Assim, entendemos que estamos diante de uma oportunidade da mudança de paradigma, pois nossa ideia propiciará a economia de tempo, treinamento de servidores e o fomento de uma cultura colaborativa. Uma vez implantada a ideia, a MPWiki será alimentada conforme sistemática da Wikipédia. Entretanto, somente o público interno poderá inserir ou editar artigos, conforme regulamento a ser definido em ato próprio, sendo esse o nosso público-alvo. Nessa sistemática, a MPWiki poderá ser utilizada como meio oficial de repositório de manuais ou procedimentos. Por se tratar de uma ação incremental, nossa proposta não demandará aumento de despesas à PGJ. Na sua forma original, a Wiki BPAM é voltada à compilação e divulgação dos manuais e sistemas da ABTIC. Entretanto, vislumbramos que ela pode e deve ser compartilhada pelos demais setores, que poderão exportar seus manuais ou guias de procedimentos para esse ambiente colaborativo. Para deixar o sistema pronto para uso, a equipe do MPWiki ou o grupo de controle, auxiliados pela ABTIC, serão encarregados de entregar os primeiros usuários, verificar as funcionalidades e realizar os testes necessários. Nessa etapa, será utilizado o manual do SEI como piloto para a criação de artigos. Ao fim dos testes, a equipe pilotará o marco de regulamento a ser apresentado à administração superior para aprovação e lançamento oficial. Estimamos que a implantação da ideia, envolvendo os testes, validação, controle e regulamento, demandará um tempo aproximado de 30 dias. Você quer continuar usando manuais impressos e desatualizados? Ou se perder em passos seguintes na busca daquela informação importante para a sua tarefa? Apoie o MPWiki. Olá, meu nome é Marlon e sou da equipe RH. A Verba CA foi uma ideia de inovação para a verbação de cursos do MP. Em nossa visão, essa dinâmica possui 4 problemas principais. O primeiro deles é a ausência de uma unidade gestora. Quem realiza
organiza os cursos do MP é o CEAF. A averbação de cursos de servidores vai para o RH anotar nos assentamentos funcionais. Contudo, o verdadeiro problema está na averbação de cursos de membros. Eles enviam pedidos para a Secretaria-Geral, que despacha para o RH anotar nos assentamentos. Depois, o RH envia para a Corregedoria, que lança os cursos no cadastro de membros. Percebam que a ausência de um gestor força o fluxo em várias etapas, gerando retrabalhos e criando duas bases de dados: assentamentos funcionais do RH e cadastro de membros na Corregedoria. O mais grave é que os cursos de membros interferem diretamente nos processos de promoção. Por isso, o CEAF deve ser o gestor da averbação de cursos de membros, porque é chefiado por um. O segundo problema é a ausência de critério. Isso porque não importa se o curso é de membro ou de servidor, feito pelo CEAF ou externo, tudo desemboca no RH. A sugestão é que os cursos sejam averbados conforme a origem. Assim, o CEAF deve averbar todos os cursos internos, de membros e servidores. Não há lógica em fazer pedidos para averbar cursos feitos pelo MP. O gestor da informação é quem a produz. Com relação aos cursos externos, temos que cursos de servidores devem ser anotados pelo RH. Cursos de membros pelo CEAF, com apoio da Corregedoria. Outro problema é a falta de integração de sistemas. Isso porque as duas bases de dados não conversam entre si. A criação de uma tela do GEP para cadastro das qualificações geraria as anotações. A integração faria preenchimento automático dos campos, ajudando a Corregedoria. Assim, todos ganhariam, membros, servidores e setores envolvidos. O último problema é a comodidade do interessado. Isso porque os requerimentos e os arquivos digitais dificultam o trabalho. Os certificados vêm em arquivos de imagem, aumentando o tempo de digitação. Isso reflete no tempo. A averbação de cursos demora 18 dias de acordo com o SEI. A solução seria fazer o uso de formulários e arquivos em PDF pesquisável. Os primeiros criam textos modelo e os setores deixam de digitar para apenas fazer a conferência. Já os arquivos devem vir em formato PDF pesquisável. Assim, a tarefa de selecionar textos reduz o tempo. Em suma, apresentamos um raio-x dessa tarefa no MP. Acreditamos que inserir o CEAF nessa dinâmica fará a averbação de cursos decolar. O Averba CEAF complementa outras ideias do Agiliza, IntelliGEP e Lotability. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Esta família é muito unida e também muito cansada. Brigam por qualquer razão, mas acabam perdendo o perdão. E nossa mãe, e nossa mãe, e nossa filha, eu também sou da família, também quero criança. Catuca, catuca, filha, eu também sou da família, eu também quero catucar. Catuca, pai, mãe, filha, eu também sou da família. Sejam bem-vindos! Meu nome é Marlon e sou da equipe DRH. Boas-vindas a uma ideia de inovação do processo de acolhimento e integração de pessoas no MP. Esse assunto foi abordado no ato 215 de 2012, que trata do PROCEP. Nele, a integração deve observar os aspectos social, comportamental, organizacional e de qualidade de vida. Contudo, isso não acontece no setor público. Geralmente, o acolhimento é subestimado. O que acontece se falharmos no processo de integração? Vamos explicar. Toda pessoa quer fazer parte de uma coletividade. Quando isso não acontece, o profissional e a instituição ficam doentes. No longo prazo, alimenta-se uma postura egoísta, acompanhada de comunicação violenta que gera conflitos. O resultado é o surgimento de relotações, processos e licenças médicas. Duvidam? Então, qual é a principal causa de afastamento no trabalho? Acertou quem respondeu: saúde mental. Isso também acontece no MP. Das 10 principais causas de licenças, 4 são de saúde mental. Transtorno de adaptação é uma delas. Isso
é coincidência. Nós estamos num círculo vicioso e nem percebemos. Por isso, sugerimos o Boas-Vindas, uma ideia de acolhimento e integração. Para realizar o acolhimento, vamos enviar um e-mail e nomear um anfitrião. A mensagem terá conteúdo adaptado, com linguagem gentil e links para páginas e vídeos institucionais. Já o anfitrião deve ser uma pessoa de boa comunicação para agilizar a adaptação e ganhará recompensas. Na integração, chegou a hora de mostrar todo o nosso calor humano. A ação Dias de Harmonia prega uma boa convivência por meio das datas comemorativas e atividades culturais. Já o Família MP é um evento com início no dia do MP para aproveitar o fim de ano. Ele terá atividades esportivas, minicursos e um desafio solidário. Isso é um sonho. Vamos mudar a mentalidade? Vamos deixar de falar. Você tem que agradecer por trabalhar aqui e começar a ouvir. Agradecemos por você ter nos escolhido. Isso faz toda a diferença. A primeira impressão é a que fica, mas a segunda nos transforma. Gostou da nossa ideia? Somos da mesma família. Equipe DRH, boas-vindas. Olá, meu nome é Marlon e sou da equipe NH. A Central de Orientações propõe a melhoria do atendimento das unidades da área meio através de uma página no portal do MP. Primeiro, vamos analisar o nosso site. O portal é fortemente voltado para o público externo, com notícias, contatos e mídias sociais. Ano passado, o site recebeu mais de 600 mil acessos no Brasil. Contudo, o nosso problema está na comunicação interna. Isso porque as informações são organizadas por setor, gerando várias páginas e algumas até sem conteúdo. Em nossa pesquisa, foram encontradas 27 páginas setoriais. Isso torna a informação inacessível, forçando o uso de telefone e afetando a rotina dos setores. Em outras palavras, ao consumo de informação junto com o tempo e energia das unidades. A solução seria criar uma central de orientações no site do MP, com as principais informações e procedimentos dos setores da área meio. Procedimentos, tecnologia e comunicação seriam os pilares da central. A partir dos principais assuntos, é possível conhecer o padrão das dúvidas e gerar pacotes de conteúdo. A central terá uma barra de pesquisa, igual do Google, com sugestões e palavras-chave. Assim, a informação fica mais acessível em ambiente web, gerando maior autonomia ao usuário. O consumo de informação será desvinculado do consumo de tempo e energia das unidades. No futuro, é possível usar a base de conteúdo para desenvolver robôs de atendimento e aplicativos, assim como fazem as grandes empresas. E é claro, nós já pensamos nisso. Fiquem agora com a nova servidora do MP. Pessoal, vocês conhecem a Maitê? Modernização, atendimento, informação, transparência e excelência. Maitê é a união de todas essas ideias. Dúvidas? Informações? Orientações? Fala com ela. Maitê é a assistente virtual do MP. Essa é mais uma ideia e um presente da DRH para você.
equipe DRH. Nosso projeto é Moderniza GEP, uma inovação incremental que propõe a rediscussão do ato PGJ 249. O objetivo é simplificar e agilizar os pedidos de férias, folga eleitoral e licença especial. O ato do GEP é uma árvore que vem gerando alguns problemas no campo prático. O primeiro deles é o prazo de 30 dias de antecedência, uma regra que gera grandes transtornos aos servidores. Isso faz surgir processos VAC que demandam a atuação dos setores, além de causar interferências no fluxo. A solução seria reduzir o prazo de 30 para 10 dias, o que aumentaria a eficácia do procedimento. Outro problema constatado é o limite máximo de 5 dias de folga eleitoral, o que vem gerando uma massa cada vez maior de folgas represadas. Isso é facilmente comprovado. De acordo com os relatórios do sistema GEP, os servidores possuem atualmente mais de 4.600 folgas. Se dividirmos o total de folgas existentes pelo número de dias úteis em um ano, chegamos à conclusão de que o saldo atual de folgas eleitorais será zerado daqui a 18 anos. A solução é que o limite seja definido pelo gestor imediato. Desta forma, acreditamos que o principal benefício seja uma maior integração entre o chefe e o servidor. Existe um problema também de autorização dos pedidos dos servidores lotados nas promotorias. Isso porque o ato do GEP nomeou os coordenadores como os responsáveis pelos afastamentos. Temos relatos de que os servidores formulam requerimentos em papel com a ciência do promotor para que o coordenador autorize. A solução seria substituir os coordenadores pelos promotores. O Moderniza GEP atende a todos os critérios do Agiliza e não envolve gastos. Além disso, proporciona um maior protagonismo aos gestores e satisfação aos servidores. Gostou da nossa ideia? Vem com a gente, equipe DRH, Moderniza GEP. Olá, meu nome é Marlon e sou da equipe RH. Pague Simples é uma ideia de simplificação da dinâmica de pagamentos do MP. Em nossa visão, essa dinâmica possui 3 problemas principais. O primeiro deles são os pagamentos flutuantes. Primeira parcela do 13º e terço de férias dos servidores. Esses pagamentos estão vinculados ao usufruto, gerando concentração de pedidos, onerando a folha mensal e forçando o MP a pedir antecipação de cota. Em janeiro, após a emissão do contra-cheque, há uma chuva de cancelamentos por necessidade do serviço. A sugestão é que o pagamento das verbas de férias de servidores seja em mês fixo. Isso reduzirá drasticamente o custo de conferência, minimizando os erros. O segundo problema é a cultura de pressa. Os pagamentos são efetuados no mesmo mês da designação ou da prestação dos serviços. Por exemplo, se um servidor tem uma gratificação no período de 1 a 10 de junho, ele recebe no dia 26. Essa prática gera uma corrida de pressão nos setores para enviar a maior quantidade possível de processos para a folha. A sugestão é o SMQV só mês que vem. No exemplo citado, o servidor receberia no dia 26 de julho. Assim, haveria redução de retrabalhos, de descontos e complementos de valores, além de decretar o fim das folhas suplementares. Haveria maior segurança adiantando a folha do mês seguinte e estaríamos sempre um passo à frente. O último problema são as datas de pagamento. O auxílio alimentação é um mero adiantamento pago no dia 15. Isso força os setores a atuarem em regime de pico 2 vezes ao mês. Além de afetar a apuração da frequência, a folha do auxílio custa R$40 mil por ano. Isso piora nas datas comemorativas, pois o pagamento é antecipado e gera uma perda total de eficiência. Em consulta MPs e TEJAN, nenhum paga o auxílio separadamente. A sugestão é pagar o auxílio alimentação na mesma data da remuneração, trazendo maior economia e um contra-cheque único, boa prática recomendada pelo CNMP. Teremos maior eficiência por meio da simplificação de relatórios para o transparência e contas. Por fim, a data do pagamento mensal. Isso porque pagamos o mês dentro do mês, com base em portarias e serviços presumidos. O ideal seria pagar no 5º dia útil do mês seguinte, ou então no dia 30. O mês completo evita surpresas após o fechamento, gerando maior previsibilidade e segurança. Sugerimos que o Pague Simples inicie em janeiro do ano que vem, para que as pessoas do MP se ajustem. Essa ideia já há repercussões políticas, mas a exposição foi técnica e com base em experiência. Convidamos vocês a pensar sem fronteiras e que fique bem claro, você não vai deixar de receber os valores a que tem direito, mas dará uma chance para simplificar os pagamentos do MP. Isso vai exigir um esforço de todos nós. Obrigado.
Partiu Férias, inovação em férias de membros. Avivando seus cintos, vamos viajar. Hoje vamos conhecer 2 lugares totalmente diferentes. O primeiro está na alta temporada, vive lotado e com várias filas de espera. Assim são as férias de membros no sistema SEI. Isso porque o SEI é um sistema de tramitação de processos, que não gerencia as informações e é pesado para usar no interior. O SEI gera algumas dificuldades para os membros. Eles não têm acesso ao saldo de férias, fazendo uso de telefone e e-mail, além de gerar um processo exclusivo para conversões. As férias de membros também causam problemas nos setores. O processo caminha por 4 unidades, gerando retrabalhos e um elevado número de processos. Duvidam? Então vamos refletir. Temos 171 membros no MP. Se cada um fizer 6 pedidos de 10 dias de férias, teremos 1.026 processos. Ao comunicar entrada e retorno de férias, os membros gerariam 2.000 comunicações. Ao somar os pedidos e as comunicações, vamos ter mais de 3.000 processos. Se o procedimento fosse um setor, ele seria o 8º no setor IP de acordo com o SEI. São gerados mais de 5.000 documentos nos processos de férias. E é claro, isso afeta a tramitação. Conversões e alterações demoram mais de 45 dias. A pergunta que fica é, será que não temos uma saída? Sim, o sistema JEP, em uso no MP desde 2017. Esse outro lugar é um paraíso de visual leve e tranquilo. O JEP é um sistema via internet que gerencia as informações e é leve de usar no interior. Nele, os membros verificam o saldo de férias em tempo real, fazendo os pedidos com 7 cliques e facilitando as conversões. O fluxo fica simplificado, reduzindo retrabalhos e gerando anotações vinculadas ao diário oficial. Tudo bem, e as comunicações de férias? Propomos a criação de um botão do JEP para que isso seja feito com um clique. Dessa forma, um clique gera os 2 comunicados, atendendo ao ato 254 e ao artigo 305 da Lei Orgânica. Em resumo, os pedidos de membros tornam o fluxo mais fácil, mais rápido e mais eficaz. Esse é o JEP. Gostou da ideia? Vem com a gente, equipe DRH, partiu férias! Olá, meu nome é Marlon e sou da equipe DRH. Saúde é mais uma inovação incremental que propõe o fim das prestações de contas do auxílio saúde. As regras estão contidas nos atos 240 e 241, ambos de 2017. Esses atos vinculam o recebimento do auxílio ao pagamento de mensalidade junto às operadoras de planos. Contudo, será que contratar um plano garante que tenhamos mais saúde? Vejamos o conceito da OMS. Saúde envolve bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Se a visão de saúde é holística, por que temos que contratar planos para receber o auxílio? Essa visão estreita gerou 2 problemas contraditórios para membros e servidores do MP. De um lado, contrata-se planos baratos e de menor qualidade, com o objetivo de integrar a economia na renda mensal. Por outro, os melhores profissionais não atendem nos planos, o que gera uma despesa extra com consultas particulares. Assim, a prestação de contas matou os fins da norma, pois não garante o acesso aos melhores serviços. Isso também gerou alguns reflexos na área meio. De acordo com o SEI, foram gerados 320 processos ano passado, com uma duração média de 43 dias. Além disso, as licenças médicas crescem a cada ano desde 2014, curiosamente o ano de implantação do auxílio. A única saída é ampliar o entendimento acerca do termo saúde, como já fizeram o TEJAN e os MPs do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Portanto, é possível ter gastos com saúde de diversas formas e não apenas contratando um plano. Essa é uma ideia fitness porque propõe uma mudança de hábitos. O MP precisa fazer uma dieta de processos e cortar as prestações de contas.
usando o tempo e a energia para aumentar a massa muscular das inovações. Definitivamente, a prestação de contas comprova a saúde do plano e não a nossa. Gostou da nossa ideia? Vem com a gente, equipe DRH Saúde é Mais. Fala sério, Marlon arrebentou, hein? Rapaz, esse garoto vai longe, viu? Hã? Olha, ele está escondido atrás daquela máscara, mas ele botou quente. Olha, gente, vamos dar uma salva de palmas pro Marlon, pelo amor de Deus. Ficou vermelho, Marlon, verdade, viu? Ele movimentou a equipe do DRH e, assim, essa pode ficar entre as guerras, tem várias outras. Você olha o trabalho que a equipe fez, tratando de todos esses assuntos, o trabalho para produzir esse vídeo bacana, bonito e tal. Então, eles, de fato, fizeram um trabalho muito bonito e muito por conta dessa vibe inovadora, irrequieta, que o Marlon tem e que, às vezes, ele estribucha aqui, estribucha ali, mas logo em seguida ele está de pé de novo e vai arrebentando fronteiras e conduzindo as coisas para adiante. Viu? Ah, beleza, Marlon, parabénsão. Esse é o pai, rapaz, eu quero dar um cumprimento para ele e tal. Mas então, e aí vocês viram as 10 ideias, todas top, e na hora de encontrarmos como é que decide? Aí nós tivemos que afunilar um pouco mais os critérios e usamos alguns deles para fazer esse ordenamento. Né? O primeiro era a questão que diz respeito ao desenvolvimento incremental, ou seja, algo que a gente pudesse, que não é um processo transformador, que você vai, mobiliza algo na rotina e já sai alguma coisa importante. Uma questão, um outro critério é se ele está demandando uma tecnologia ou não, porque se tem custo que vai requerer investimento, não é que inovações que requerem investimento sejam boas, mas como é um teste, nós estamos fazendo um experimento, o MP Agiliza, ele tinha toda essa vibe, é um experimento para saber se a coisa rola nesse sentido. Então, para isso, não precisava demandar tecnologia, é uma mudança de fluxo, uma mudança de rotina, e que a gente possa implementar. Um outro critério que nós usamos era se a ideia tinha um fluxo que permitisse a gente compreender bem aquilo que estava sendo proposto, um outro se tinha uma proposta de ato, enfim, usamos alguns critérios para isso e ao final nós selecionamos 3 apenas dele. Como eu disse, essas 3 no ato que a SODEDEM vai editar com esses resultados todos e também inserindo o relatório do que foi produzido, essas equipes já vão estar autorizadas a iniciar essas providências. Né? E aí, eu queria ver qual foi, obviamente tem que ter DRH no meio, senão, olá pessoal, aqui é Marlon falando e tal, tem que ter, então, vamos lá, nós selecionamos, a seleção apertadíssima, começou pelo 3º lugar com, cadê? Partiu Férias! Cadê o Marlon e sua equipe, por favor? Convidamos aqui o Dr. Mauro para fazer a entrega e da equipe, por favor, venham juntos. Partiu Férias! Depois que nós terminarmos as entregas, o Dr. Mauro vai fazer cumprimentos a todos e entregar o cheque que foi produzido para ele como prêmio. Então, Pode deixar, só fica tomando nota. Rapaz, mas é coisa muito bonita, rapaz. Eu quero dizer, Marlon, que deu uma briga danada
para a gente saber qual que era que ia ficar à tona, viu? E essa aí foi a que nós entendemos que deveria... Mas vamos lá. Muito bem. Falou, você quer dizer uma palavra? Opa, peraí, tem um troféu, rapaz, olha aqui o troféu. Fotos, por favor, e tal, né? Para a equipe, peraí, não sai daí não. Marlon, você quer dizer alguma palavra aí? Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer a Deus pelo dom da vida. Sem Ele nas nossas vidas, a gente não teria essas realizações. Quero agradecer a minha família por ter suportado meus momentos de ausência nesses anos à frente da RH. Agradecer ao Dr. Mauro, doutora Vega, ao Zé Alberto, nosso diretor-geral, ao nosso diretor de administração, Frederico Jorge, e muito especialmente a equipe da RH, que foi uma equipe ativa, proativa, guerreira, e optou por inovar nos últimos 2 anos. E a gente sempre com esse lema de um Ministério Público não é feito de processo, mas de pessoas. A gente fez da DRH uma grande startup e apresentamos muitos projetos e ficamos felizes por isso. Obrigado. Muito obrigado. Bem, agora vamos ao segundo colocado. Ninguém melhor para fazer um processo de transformação do que aqueles que sentem as dores das circunstâncias que vivem. Então, se capricha para fazer. Então, reuniram-se companheiros lá da SUGADM, da assessoria, inspirado aí pela Adriana, pela Grace, pelo Fred, que na oportunidade estava lá. E aí nós fomos chamados para participar com o grupo e aí não deu outra, deu Notability. Cadê a Janine também, que estava lá, porque também passou por lá pela assessoria da SUPDM. E aí essa equipe se transformou, foram momentos muito bonitos de vida com ela. Por favor, Notability as second place, please. At the podium, por favor, aqui ao pódio. Por favor. Não. Olha lá. Então, Adriana, por favor, fique aí. Notability. Espera aí. Não está querendo, cara. Não é assim não. O Cleito faz parte de 10 grupos, Tomás. Tem que ter 10 medalhas aí para ele, né? Opa! Não houve nenhum processo heterodoxo nessa escolha, viu? Atenção, vamos todos tirar foto juntos. Bem, agora nós escolhemos do grupo voluntariamente para dizer as palavras: permaneçam aí, não, vem cá, todo mundo correndo.
concorrendo, escolheu quem e tal. Por favor, faça pelo menos coro. Ah, não, vem pra cá mais. Disseram que era para escolher o Fred ou o Cleiton, mas eu escolher o Fred ou o Cleiton? Não pode ser. Então foi votado assim, voluntariamente e tal, e a palavra foi para a Grace. Esse voluntariamente é engraçado, porque eles me empurraram quando a gente estava descendo para agradecer. Mas na verdade nem precisaria empurrar, porque o momento é muito especial, porque eu lembro desse dia. No meio da pandemia nós nos reunimos online e saiu a ideia, e foi muito bacana mesmo, porque era um momento tenso, um momento que não se sabia como agir, né? E aí nos reunimos e deu certo, segundo lugar, né? E a turma, acho que todos aqui só tem a agradecer. Agradecer à administração superior, agradecer aos participantes, aos colegas, ao doutor Mauro, que é nosso ídolo lá na SUDEDM. Então, obrigada. E obrigada a Deus, é claro, em todos os momentos. Valeu! De nada, todo mundo gostou. Olha, ela falou de emoção na convivência, ela não está exagerando não, viu? Foram momentos muito de pura fruição. Foi realmente momentos inusitados. Bom, agora o primeiro lugar, né? Dos 10. Né? O primeiro lugar dessa maratona é uma ideia espetacular, já está em experimentação. E a premiação atende primeiro a qualidade da ideia, as possibilidades que ela tem, mas sobretudo pelo desejo que isso se transforme rapidamente, se amplie para todo o Ministério Público, porque nós entendemos que nessa ideia tem o germe de muitos outros processos de inovação, como se ele fornecesse a base para processos de inovação que requerem esse tipo de recurso que a ideia traz. É a UMP-UIC. É uma base de conhecimento, de processo, de informações. Eu quero convidar os membros do MP-UIC, por gentileza, para vir aqui. Que possibilita, então, nós depois avançarmos bastante nesse processo. Então, por favor, vai sair uma salva de palmas para o MP-UIC, em primeiro lugar, rapaz, vamos lá, velho. Ah, é verdade, né? O Paulo não. O representante do grupo que vai dizer as palavras, considerando que ele foi uma espécie. O Cleiton aqui nós queremos registrar. Ele vai falar para esse grupo, também foi eleito voluntariamente, mas o Cleiton foi um registro aqui muito especial, que ele foi uma espécie de mediador de todos os grupos, dando suporte, apoio na preparação dos pitch, na preparação das ideias, solidário, cooperativo, em todos os sentidos. Então, uma salva de palmas para essa vibe carinhosamente chamada Steve Jobs do MP e tal. Então, o Cleiton pode ser escolhido em nome do grupo para falar, por favor, e tal. Boa tarde a todos. Estou feliz de estar aqui nesse momento, né? Quero agradecer em nome da equipe do MP-UIC ao MP9, na pessoa do Dr. Mauro, também na iniciativa da doutora Leila, né? Ter permitido a criação desse grupo. E a gente espera vai trazer uma inovação virtuosa para a nossa instituição. E falando um pouco da nossa ideia ela surgiu com uma confluência de pensamentos. Inicialmente o Mike Lino, nosso Mike, ele trouxe a ferramenta para uso aqui no Ministério Público, mas ela estava restrita ao uso de processos da DETIC. E quando saiu o projeto do MP-UIC,
o Felipe, que infelizmente não pôde vir, né, para participar aqui da premiação, ele lançou a ideia inicialmente, mas ela ficou meio que ali, aí nós estamos uma equipe, né, eu convidei o Felipe, o Paulo, o Mike, a Tainá, que também não pôde vir, e a Aline, para encampar a ideia. Aí essa equipe se juntou, construiu todo aquele projeto de implantação, né, o ato que vai ser, provavelmente deve ser apresentado para permitir a implementação da ideia, e fizemos a apresentação. Nós esperávamos claramente, a nossa intenção era participar, né, mas estamos muito felizes de ter recebido a participação, a premiação principal aqui. E muito obrigado, gente. Espero que no futuro venham outros projetos bem novos, e nossa equipe vai estar pronta para participar novamente. Gente, nós estamos fazendo essa apresentação aqui, alô internauta, em forma alegre, porque de fato é um momento muito importante para a nossa instituição ver esses acontecimentos assim, e tudo assim, de uma forma leve e informal. Como não poderia deixar de ser num evento de inovação, num ambiente que se quer novo para a nossa instituição, que é por natureza muito formal. Então, nós estamos encaminhando para encerrar esse momento, mas eu quero passar a palavra ao Dr. Mauro, registrando novamente a nossa grande gratidão ao Dr. Mauro por ser o incentivador, o avalizador, o patrocinador para iniciativas como essa que vemos florescer na nossa instituição. Antes de passar a palavra, eu quero dizer que esse grupo do MP9, cada um tem uma habilidade muito particular. Para o MP Agiliza em particular, o nosso caríssimo Edinaldo esteve aí trazendo toda a expertise que ele adquiriu lá com o grupo do RecFest, na apresentação dos conceitos, dessa metodologia de apresentação do projeto, na construção dos pitch, na construção, na caracterização dos processos, e deu a contribuição dele para fazer a formatação do processo. Então, a presença do Rômel, captando as ideias que iam surgir, as iniciativas, para ordenar, dar ordem, dar organização, colocar na planilha, estabelecer critérios, a fim de que a coisa não ficasse caminhando de um lado para o outro, sem rumo. O nosso querido Fred, com o propósito de dar fundamentação jurídica, formalismo que a nossa instituição precisa, o ato, o processo, o isso, o aquilo, sempre atento nessas particulares para trazer à tona. Né? O caríssimo Eudo, sempre como uma fonte de ideias e um incentivador, dando seu suporte e idealizando e dando, atuando como uma espécie de mentor em diversos grupos, dando sugestões, face à experiência que ele já tem como executivo de outras instituições. Então, esse grupo do MP9, faltou alguém desse nosso grupo? O doutor Alessandro. O doutor Alessandro, um membro que está numa função de frente, portanto, da unidade de física. Na época dessa iniciativa, ele estava concluindo uma dissertação de mestrado e estava afastado para esse mistério, que concluiu exitosamente. No entanto, ele se reintegrou recentemente, cheio de ânimo, cheio de determinação, participou já do processo de votação e está entusiasmado com isso. Né? E o doutor Mauro, que faz essa liga e, sobretudo, ativa, relembra e cobra e não deixa que a coisa morra, que a coisa pare, porque todo mundo muito ocupado, muito cheio de coisas, demandado por coisas urgentes de toda a natureza, mas o doutor Mauro está aí anotado, tem que fazer isso, cadê aquilo, como é que vai ser desse jeito e tal, o que fez com que nós pudéssemos chegar até aqui com esse processo bonito que nós vivemos na nossa instituição. Doutor Mauro, com o senhor a palavra para encerrar essa cerimônia e, ao mesmo tempo, encerrar nossas ações
por enquanto, em torno do MP 9. Obrigado, professor. O professor dispensa palavras, né? O professor, ele está em todas as frentes, onde ele é chamado, ele não nega fogo, está sempre disposto a contribuir, sempre tem uma ideia inovadora. Às vezes a gente releva, né? Essa aqui não é tão inovadora assim. Quando não compreende. O professor poderia se dizer um homem à frente da sua época, e ele tem dado a sua contribuição para o Ministério Público. O Ministério Público deve muito a ele nesses 2 últimos anos. Eu, particularmente, que trabalhei na SUBEDN, ele nos ajudando. Então, realmente, obrigado, professor, pela sua ajuda, generosidade, compreensão e apoio nessas medidas singelas, às vezes, né? E às vezes até difíceis de se lidar, mas a gente conseguiu trabalhar, né? Já foi citado aqui todos do MP9, o Rommel, o Wildo, o próprio professor, o Fred, o Reginaldo, com a sua expertise em arquitetos, nos ajudou bastante, o doutor Alessandro, obrigado por essa equipe que nos ajudou. Como diz o Mário Quintana, passarão e eu passarinho, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu sou esse passarinho aí que, diante de tantos outros que brilharam nesse trabalho, mas eu fico alegre de ter de alguma forma contribuído para que as coisas acontecessem. Obrigado aos maratonistas, excelente, o Leiton, que tirou o primeiro e segundo lugar. Se tivesse condições, ele também estaria no terceiro lugar, colecionando medalha. Então, parabéns ao Cleiton, ao Paulo, ao Marquelino, parabéns à DRH, que fez um trabalho brilhante, se empenhou, a equipe toda envolvida, e olha que é um setor sensível, né? Ele merece todos os elogios. Parabéns, Marlon, extensivo a toda a equipe que está aqui, todos que não puderam estar, parabéns a todos. E obrigado, sinceramente, porque é uma etapa que a gente está passando agora, mas que a gente não vai deixar as coisas correndo, vamos avançar. E eu agora vou assinar o ato de elogio a todos, uma portaria, né, de elogio a todos que contribuíram para o sucesso desse evento, que foi o MP Agilidade. Portanto, por darem mais musculatura ao MP9. Então, isso é fundamental para que a gente consiga avançar, porque a gente espera que um dia seja um MP digital mesmo, um MP inovador, que traz respostas ágeis, rápidas e eficientes, não somente para a atividade fim, mas principalmente também para a atividade meio. Então, muito obrigado pela colaboração de todos, pela amizade. Todos nós somos amigos e buscamos um projeto comum. Então, obrigado por todos terem separado esse tempo para pensarmos e repensarmos o MP. Muita coisa ainda vai vir, se Deus quiser. Deus no comando, a gente sendo obediente, a gente consegue construir muita coisa junto. Muito obrigado a todos. Vou assinar e depois vocês pegam uma cópia, né, Adriana? Pode pegar com a Adriana na SUBADM. E muito obrigado, SUBADM, que assoberbada de trabalho lá ainda teve tempo de elaborar um projeto vencedor, né? Então, parabéns a Adriane, a Grace, a Adriana e Grace e todos os outros que participaram do grupo da SUBADM. A Janine também, né? Obrigado, Janine, que também não se cansa de resolver os problemas do Ministério Público e está lá também parando e pensando no Ministério Público. Parabéns a todos vocês.